Olá, pessoal, tudo bom? Bom, gente, na aula de hoje, falar um pouquinho com vocês sobre os meios de transporte. Bom, o meio de transporte, gente, ele é fundamental a gente pensar, principalmente nas ações humanas ao longo da história, tanto na questão da sobrevivência quanto na expansão da economia nos últimos séculos, né? Então, quando a gente fala da melhoria das fontes energéticas, da indústria, quando a gente pensa em economia como um todo, não dá para a gente deixar de lado os meios de transporte, muito pelo contrário, essa inovação que foi se dando nos últimos séculos, principalmente com o advento do capitalismo, foi uma inovação paralela, né? Tanto do aspecto das fontes energéticas, na indústria e os próprios meios de transporte. E por isso que é importante lembrar que durante muito tempo na história o ser humano ele se locomoveu nos meios terrestres ou de a pé ou por alguma montaria, né? Carro de boi, camelo, dromedário, cavalo, né? E isso possibilitou bastante a locomoção, o domínio de alguns espaços, né? E o avanço do desenvolvimento até um certo ponto. Depois desse momento, né, veio um grande salto, um grande desenvolvimento, né? Então, é claro, em vias aquáticas, né, a utilização de barcos ou jangadas, mesmo por meios mais rudimentares, já eram bem utilizados, mas meios terrestres, basicamente, tinha uma dupla utilização, né? O próprio corpo, como um veículo, e a montaria, né? Então, nada mais. E isso teve uma grande transformação a partir dos anos que viriam. Então, hoje em dia, a gente tem a seguinte divisão, né? O setor ferroviário, rodoviário, aeroviário e aquaviário. E também relacionado a isso, a gente vai falar um pouco sobre o transporte de fontes energéticas, né? Como os gasodutos e oleodutos, certo? Então, vamos começando a falar alguns principais meios de transporte. Então, antes de qualquer coisa, né? Essa transformação que a gente havia comentado do transporte através do pedestre, digamos assim, e das montarias, isso vai ter uma transformação a partir do século XIX, com o avanço da segunda revolução industrial, né, que vai acontecer na Europa e vai se expandindo depois para o mundo inteiro, né, os Estados Unidos e o Japão, e depois para o resto do mundo. Eles vão ser importantíssimos para a expansão ferroviária, que vai se dar em grande parte, né, para o país que vai liderar essa revolução industrial, que mesmo que tem outros países nesse processo, né, a Bélgica, a Holanda, Estados Unidos, o Canadá e o Japão, né, e sobretudo a Alemanha e Itália, a Inglaterra vai ser o país que vai ter uma enorme importância, principalmente que ela vai expandir a ferrovia no seu território e nos seus territórios coloniais, na África, na Ásia, e também fazer empreendimentos ferroviários na América. Então, isso vai se expandir para o mundo inteiro. Então, desde a invenção da máquina a vapor, né, que vai se generalizar na Inglaterra, e a primeira locomotiva movida a máquina a vapor, você vai ter uma grande expansão. Então, o século XIX, além de ser o século da indústria e do capitalismo avançado, a proletarização, o trabalho assalariado, também vão ser o século das inovações tecnológicas, incluindo a ferrovia, né? Então, a ferrovia ela tem um papel gigantesco, enorme nesse processo. E por conta disso, essa expansão ferroviária, quando a gente pega uma consequência moderna, ela vai se dar de maneira igual. Muito pelo contrário, ela vai se dar de maneira bastante diversa quando a gente compara países chamados desenvolvidos, que conseguiram ter uma capacidade interna de expansão de mercado, de trabalho, expansão industrial, de uma indústria nativa, e de uma economia que se beneficiava e tinha uma lógica própria interna, comparado com o país que é uma ex-colônia. Então, quando a gente compara as ferrovias, ela é um aspecto bastante importante dessa característica desses países, né? Porque uma ferrovia de um país desenvolvido, até hoje, ela costuma ter essa ferrovia chamada ferrovia em rede, que é uma ligação de vários ramais
que ela tem como objetivo de aumentar e melhorar a integração do mercado interno. E, por outro lado, quando você tem países que são ex-colônias, são chamados países subdesenvolvidos, ou mesmo países que tentam quebrar esses países em desenvolvimento, eles guardam resquício da chamada ferrovia colonial, que ela não tem uma rede, sim, ela liga uma área de produção, né, geralmente de uma extração de alguma cultura, né, ou uma matéria-prima nesse país e exporta até o porto desse país, esse território, desta região, né. Então, é uma ferrovia que a gente fala que é desencontrada, né, que ela não integra nada, ela apenas liga o porto com a área de produção de objetivo para beneficiar e abastecer, no caso, as ex-metrópoles, né? E quando a gente vê o mapeamento, né, os mapas, eles dizem muita coisa para a gente. Então, aqui a gente tem um relatório recente que mostra um mapa dos países africanos, né, que a grande maioria, a esmagadora maioria são ex-colônias, com boa exceção da Etiópia, a gente vê que os países, como um todo, a grande maioria, eles têm esse tipo de ferrovia que é apenas uma linha, que liga um ponto até outro, que não tem uma integração territorial, né? Claro, com grandes exceções, principalmente a África do Sul, né, que tem uma rede consolidada, a gente pode ver aqui, né? Zimbábue, aqui logo em cima também, ao que parece também há um processo de integração, mas há outros países que não tem uma integração tão significativa, né? Então a gente pode destacar, né, alguns países, por exemplo, a Argélia, né, o Marrocos, em que aqui, pelo menos nesse mapa, a gente pode ver apenas uma linha ferroviária, né? E isso é uma coisa interessante quando a gente compara as linhas ferroviárias da Europa. Então, a integração ela é bastante clara, né? Esse é um mapa que mostra os vários tipos de ferrovias, né, que existem na Europa e essa integração extremamente profunda, principalmente ferrovias que ultrapassam o Canal da Mancha e integram as Ilhas Britânicas com o resto da Europa, né? Então, os países do Báltico também, então é uma integração assim fabulosa, né? Que isso acaba propiciando uma expansão enorme do mercado interno e a circulação de pessoas, né? Então, um alemão, um espanhol, o francês, ele tem a possibilidade de circular pelo território, pela Europa, com uma grande facilidade de um país para outro, por conta dessa integração ferroviária que a gente está analisando nesse mapa. Então, os mapas, eles continuam, né? Eles sempre mostram para a gente realidades e características muito diferentes, né? Basta a gente analisar com um certo cuidado. Aqui temos outro grande exemplo, né? As linhas e as empresas ferroviárias dos Estados Unidos, né? Então, esses são os mapas mais recentes que nós podemos encontrar, né? De 2014. Então, a gente vê a intensa integração, principalmente quando a gente vê regiões desérticas, regiões montanhosas, você tem uma integração, claro, ela é mais significativa nas regiões metropolitanas, né? A gente Chicago no meio oeste, a gente vê uma malha, né, de ferrovias assim bastante significativa, o litoral, outras regiões do meio oeste também, mas a gente tem uma possibilidade de se deslocar pelo território, né, tanto seja de transporte de passageiros, transporte de cargas, de uma forma bastante eficaz, né? Então é uma grande característica, né, desse país, porque ele conseguiu se desenvolver. Então, é uma característica importante do desenvolvimento, mesmo os Estados Unidos sendo uma ex-colônia. Só que ele, uma ex-colônia, claro, a colonização dos Estados Unidos vai ser uma coisa bastante diferente comparado com outras colonizações, mas conseguiu romper essa tradição colonial, como nos países africanos, né, que tem esses tipos de ferrovias em linha e não em rede, em grande maioria, e alcançar, claro, o desenvolvimento e transformar umas maiores potências do mundo, né? Então, é uma das poucas exceções, né? Talvez nós poderíamos falar um país que
Nos pedaços foram colônias, a China também está alcançando esse mesmo patamar, a Coreia do Sul também, apesar de ser um país bem menor. E a circulação é um fator bastante significativo, né? Então, aqui uma imagem de um trem de carga recente, isso aqui é da companhia Vale, aqui do Brasil, né? E também a importância, né? E um grande exemplo também dessa ferrovia, que ela acaba ligando uma área de produção, né? Para exportação. Então, guarda ainda essa questão significativa, não que ela não seja importante, mas a integração em rede, ela acaba propiciando melhor a circulação e a integração no mercado interno. Nunca é demais também lembrar das ferrovias de transporte de passageiros. É uma coisa que eu não vou me aprofundar muito aqui, que eu gostaria de conversar mais sobre transporte de passageiros, né, de trilhos em áreas urbanas, quando a gente pegar o tema de geografia urbana, que é um tema bastante importante, quando a gente pensa a circulação de pessoas no território do município, né, das cidades. Mas apenas deixar digno de nota aqui alguns exemplos importantes, né, que tem uma grande inspiração na ferrovia, né, são derivados e tem uma importância fundamental no transporte de massa, né, que os VLTs, por exemplo, os antigos bondes, os metrôs, monotrilhos, né, e os trens, que tem aí uma importância fundamental e os mais avançados, né, de uma qualidade excepcional, o trem-bala, que tem uma capacidade de atingir aí 600 quilômetros por hora, né, ou mais, né, em média. Bom, outro meio de transporte tão importante, mas e também mais antigo, se a gente for pensar no transporte ferroviário, mas ele vai dar um salto bastante significativo, o transporte rodoviário. A gente pensa hoje transporte rodoviário em grande parte de transporte de veículos automotores, né, motocicletas, caminhões ou veículos como as bicicletas, né, que não são motorizadas. Mas a estrada, né, esse espaço de locomoção, como a gente viu que o pedestre, né, talvez, pensando na humanidade, tem a mesma idade do ser humano, desde que é ser humano, ele se desloca, né, é sempre importante dizer que o ser humano ele é muito mais nômade do que sedentário. Então, é natural o ser humano se deslocar, se transportar. Então, a gente já nasce com o veículo próprio, né, de uma certa maneira. E com o transporte rodoviário, isso é um crescimento bastante grande, pensando também a relação com a indústria, transportes automotores, né, o automóvel vai causar uma grande transformação, né, na história da humanidade como um todo, mas a gente tem que lembrar que, né, como as imagens mostram, os romanos já construíam estradas, né, há muito tempo, estradas que existem e existem até nos dias de hoje, apesar que o tamanho não comporta os tipos de veículo que nós temos hoje em dia, né, mas é uma coisa fundamental, né. Brasil também, tropas de moares, transporte de mercadorias, os carros de boi, né, que tinha uma menor capacidade, isso que apesar da lentidão, que segundo alguns relatórios e livros especializados no transporte no Brasil, por exemplo, o deslocamento de São Paulo para Goiás no século XVII para o século XVIII demorava numa média de 3 meses. Então, olha só como uma coisa vai mudando com o passar do tempo, principalmente pelas dificuldades das estradas, os ataques indígenas, né? A própria qualidade dessas estradas, né? E o tipo do animal também, que o animal anda de maneira muito mais lenta, né? As paradas que precisam ser feitas, então há uma demora muito maior comparado hoje, né? Que nós temos a partir também do século XIX para o século XX, né? O século XX vai marcar uma grande revolução nos meios de transporte também, com a generalização do automóvel, né, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles não foram os criadores dos automóveis, nem a Ford, né, mas eles vão trazer um novo modelo de capitalismo que vai vir relacionado com o carro, né, que é o consumo de massa.
né? E isso vai ter uma transformação geográfica, tanto no território quanto nas cidades, nos Estados Unidos, e vai passar para o mundo inteiro. E isso é uma característica bastante importante. Então, o Fordismo não existe sem uma lógica relacionada com o transporte de massa, né? Então, um ponto bastante significativo. E as rodovias, pela sua condição em comparação com as ferrovias, principalmente as que foram inspiradas por elas pensando no transporte urbano, né, como a gente já falou, o VLT, o monotrilho, as próprias ferrovias urbanas, né, os trens urbanos de subúrbio, eles não conseguem ter a capilaridade de avenidas e ruas como o transporte terrestre, rodoviário consegue. Então, ele teve uma expansão mundial muito significativa, né? Então, ele está se generalizando no mundo inteiro. Então, novamente, né, quando a gente pega o mapa dos Estados Unidos, o mapa rodoviário, é bastante interessante se ver como a utilização do território de maneira ampla, expansiva, né? Em grande parte é uma estrada de boa qualidade, asfaltadas, né? Porque o critério que a gente usa como rodovia hoje são critérios técnicos, entre elas o asfaltamento era importante, e uma característica essencial, né? Então, isso não só nesse país, mas como outros países do mundo. Então, a partir daí, né, pensando no transporte rodoviário, pensando no transporte ferroviário, outro meio de transporte também que foi a grande novidade, que foi o espaço que o ser humano ainda não conseguia alcançar, nem alcançar e quanto mais utilizar como meio de transporte, que é os céus, né? Então, o meio modal aeroviário, a gente pode dizer que é o último modal a ser utilizado pelo homem, principalmente transporte de cargas, como de pessoas, e tem se generalizado muito. Uma coisa interessante e contraditória, quanto vai se generalizando a utilização de aviões ao longo do século XX, né, principalmente parte da segunda metade, em territórios pouco integrados, que não tem muitas ferrovias ou estradas de qualidade, a tendência de ter mais aeroportos, né, mas pensando em aeroportos de qualidade muito precária, é muito maior. Porque como a integração desses lugares é difícil por terra e muitas vezes pelas águas, pela condição que encontra esses espaços, o avião acaba sendo uma opção muito maior, né? Então a gente vê, por exemplo, no começo do século XX, que o acesso ao norte do Brasil era muito ruim no ponto da floresta, né? E até hoje, em grande parte, a utilização de pequenos aeroportos, pequenas áreas de pouso, né? Tanto quando a gente fala aviões como helicópteros, acaba sendo uma opção mais viável, porque o custo é mais baixo, de certa maneira, né? Mas é claro que ela não pode ser generalizada como meio de transporte cotidiano por conta do custo, né, desse transporte, o custo do combustível, né? Mas é interessante com a integração maior do território, algumas pistas de pouso acabam sendo abandonadas, né, devido à facilidade pela locomoção terrestre. Mas é claro que o transporte de passageiros em longas distâncias tem sido cada vez maior, né? Então, já passou durante muito tempo sendo um meio de transporte para uma elite, depois uma classe média alta, depois uma classe média baixa, e dependendo da época do ano, da região, pensando no Brasil e outros países, até pessoas conseguem pacotes de viagem, então tem sido barateado com o passar do tempo. Só que mesmo assim não é totalmente generalizado quanto os meios de transporte anteriores que nós vemos até esse momento, né? Então aqui a gente tem um aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, né? Então é um meio de transporte bastante utilizado, bastante importante aqui do estado, né? Então um dos mais importantes e essenciais. Que são bastante requisitados, digamos assim. Um mapa interessante que a gente pode perceber, e aí uma relação quando a gente pensa em viagem, e também turismo,
a longa distância é a integração entre viagens de avião entre países desenvolvidos. Então, aqui a gente está vendo várias linhas em verde, e cada linha ela demonstra o fluxo aéreo, né, das aerovias, digamos assim, do transporte aéreo. E a gente consegue ver bastante uma integração muito grande da América do Norte para a Europa. Então, é, a ligação do transporte aéreo é muito grande. Então, os países mais pobres, a ligação é um pouco menor. A gente consegue ver um destaque muito menor da viagem aérea, por exemplo, para a Europa, para o Brasil, né, e vice-versa, para os Estados Unidos. Agora, o fluxo da Europa para a América do Norte é um fluxo muito grande, né? E tem aumentado, é claro, o fluxo Ásia-América do Norte também, né? Ou pontes aéreas que utilizam também em direção à Europa. Então, tem um mercado muito grande, principalmente pelo já o Japão, que é um país de uma condição, uma sua população, poder aquisitivo alto, né? Mas a China também tem tido um peso muito, muito maior, né? Bom, então falando um pouquinho sobre os gasodutos e oleodutos, né? Então, tem importância fundamental, né? Hoje, pensando em economia, pensando em transporte de fluidos, né, como por exemplo o petróleo, ele é importantíssimo, né, ou como o gás, ele é essencial também, tanto para a obtenção de energia, então para abastecimento de usinas termoelétricas, por exemplo, ou como para uso cotidiano nas residências, né, então gás de cozinha, ou para aquecedores, pensando os países mais ao norte, né, os países europeus, que dependem muito de aquecedores no período do inverno. Então, o fluxo de gás natural que sai da região do leste europeu, do centro asiático ou mesmo do Oriente Médio em direção à Europa é muito grande. Então, há uma relação e também uma discussão que a gente poderia fazer pensando a geopolítica, né? Então, como a Rússia, né, ela tem um peso enorme, né, para os europeus, principalmente para os alemães, que pensando que a Alemanha é o país mais forte da Europa hoje, de receber esse gás, né, por conta da necessidade dos seus cidadãos, por exemplo, da sua economia. Então, ela acaba, os recursos naturais e o transporte dos recursos, eles acabam sendo altamente estratégicos, né? Tanto dos gasodutos quanto dos oleodutos, né? Pensando que o Oriente Médio ainda é a região que possui a maior quantidade de petróleo, né? O Kuwait, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Irã, né? Tem uma Síria também, o Iraque, tem uma quantidade absurda, né, desse produto que ainda daqui a umas décadas, né, vai ter uma importância fundamental, apesar da gente já pensar alternativas. Bom, pensando o caso mais na América do Sul, né, a Bolívia, nosso vizinho aqui da América do Sul, ele tem uma importância fundamental também para o transporte de gás, principalmente para o Sudeste, né, para o Sudeste e Sul do Brasil. Então, é uma grande chance de muitas residências e empresas que necessitam de gás natural, uma grande parte vem da Bolívia, porque a quantidade é muito grande, a proximidade é muito alta e ainda é um produto relativamente barato para o Brasil, né? Então, tanto o Brasil precisa da Bolívia, por conta desse gás, tanto a Bolívia precisa do Brasil por causa dessa parceria, né? E esses dividendos que vêm para a Bolívia, né? Porque a quantidade de gás é muito superior à sua própria economia. Então, é muito vantajoso para esse país vender para um país como o Brasil, por exemplo, né? Devido à proximidade também. Outro modal que faltou a gente falar, né, também de transporte de mercadorias e pessoas, foi o aquaviário, né? Eu deixei ele depois dos transportes de fluidos por conta da importância dele, da integração que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, mas falando do transporte aquaviário, né, como o nome já fala, é um transporte que ele necessita da via hídrica para se locomover, para se transportar, né? E como nós falamos agora há pouco, né, pensando para além do transporte terrestre na humanidade, ele tem sido utilizado durante aí muitos milênios, né? Então, pensando até as teorias mais recentes de expansão
do homem a partir da África, né, da origem lá há 200 mil anos atrás, desculpem, ela tem se expandido também para o mundo inteiro, né, e se já fala que uma das vias dos hominídeos terem chegado até a América foi via pequenos barcos, pequenas jangadas, né? Então a utilização do meio aquaviário, digamos assim, ela é bem antiga, né? Talvez quase tão antiga quanto o transporte terrestre, quase tão antiga. Então, a gente pensando os períodos medievais europeus, né, e a civilização chinesa, né, então, os grandes barcos, né, chineses, como vocês estão vendo aqui, e as caravelas portuguesas, né, os barcos vikings, então, são bons exemplos na história, né, pensando numa história não tão longínqua assim, né, mas mesmo assim, um período que marca aí já centenas de anos, mais do que centenas de anos, que tem uma importância fundamental assim para a história da humanidade. E é claro, né, não pode deixar de ser que a Revolução Industrial, a partir principalmente a Segunda Revolução, teve um ápice muito grande para a navegação, principalmente o barco a motor, né? Então, o Titanic acaba sendo um grande símbolo tanto aonde a indústria naval mundial, sobretudo a inglesa, havia chegado, mas também um símbolo de tragédia, né? Então, que acabou também bastante histórico, né? Pensando na humanidade como um todo. Mas mesmo assim, né, isso não parou. O Titanic era da sua época o maior barco, né? Hoje em dia nós temos embarcações muito maiores. E isso foi se generalizando por vários meios, né? E lembrando, né, que hoje em dia mais do que nunca o transporte aquaviário ele pode ser dividido em três formas, né? A marítima, né, que pega aqueles grandes barcos tanto de cruzeiros, né, transporte de pessoas de luxo ou em outros níveis, digamos assim, e também a gente tem transporte de mercadorias. A maior quantidade de mercadorias intercontinentes, né, é feita por grandes barcos, né, que carregam uma capacidade de carregar e transportar gigantesca. A fluvial, que é através de rios, né, e a lacustre, né, então a gente tem essa divisão, né, a marítima, fluvial e lacustre. E como vai se generalizando e tendo essa importância cada vez maior dos meios de transporte no mundo, principalmente nas últimas décadas, os canais, as áreas de integração de oceanos distintos têm sido cada vez maior. Então, aí o destaque Canal de Suez, né, que liga aí o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, chegando até o Índico, e o Canal do Panamá, né, que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, né? Então aqui a gente tem uma imagem do Canal de Suez, aqui com uma estrela vermelha, a posição do canal, né, que ele passa nessa região egípcia, né, ligando aqui o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, né? Então é uma rota de transporte de barcos, inclusive barcos petrolíferos, e uma região bastante intensa, né, suscetível até ataque de piratas somalianos. Então, é uma região assim um pouquinho perigosa, digamos aqui, assim, mas uma rotatividade econômica muito, muito importante, né? Principalmente em períodos de guerra. E o Canal do Panamá não deixa de ser importante também, né? Então ele tem uma integração aí do Atlântico com o Pacífico, talvez talvez não, os dois oceanos mais importantes do mundo, uma circulação de cargas e mercadorias intensa, aonde consegue se economizar o transporte de mercadorias, né, e de combustível, né, essa locomoção, pensando que deveria optar por outros caminhos. Então, é cada vez mais estratégico, né, o Canal do Panamá. E o Panamá, o país, tem se desenvolvido muito por conta do canal, né? A gente não pode esquecer que a fundação do Panamá ele tem esse processo histórico, aonde os Estados Unidos apoiaram a dependência do Panamá em relação à Colômbia, né, no século XX, e a partir daí esse canal ele passou a ter uma importância fundamental para o mundo como um todo, né, e para os panamenhos, né, que o Panamá hoje
ainda é uma grande parte dos recursos vem do canal. Então, aqui a gente tem uma imagem do canal do Panamá e sistemas de clusas, né, que são como se fossem tanques elevadores, onde que a água ela vai subindo e descendo por conta do enchimento a partir de uma engenharia bastante aperfeiçoada até os dias de hoje. Não podemos esquecer que, no meados de 2016, o canal do Panamá foi reformado para que ele consiga passar embarcações maiores, né? Então, o canal do Panamá tem um padrão de barcos que atravessam o seu canal, né, que é o Panamax, né, mas hoje tem tamanhos enormes, né, chamados pós-Panamax, que conseguem carregar uma quantidade muito maior de mercadorias, mas eles não conseguem atravessar o canal pela largura dessas embarcações. Então, aqui a gente está vendo uma imagem de como é que funciona, mais ou menos, esses sistemas de elevadores. Bom, temos uma questão bastante importante quando a gente fala tanto de navegação aquaviária, né, mas outros meios de transporte, que é a questão portuária. Então, o porto ele tem uma função importante, tanto para estocagem, né, quanto para troca de modal, troca de meio de transporte, então ele é essencial, né? Pensando no mundo globalizado, uma integração econômica cada vez maior, principalmente com a transformação da indústria no século XX para o século XXI, uma indústria fragmentada, onde peças de uma mesma mercadoria são produzidas em áreas diferentes, né? Então, se você pensar um carro, hoje em dia, diferente do começo do século passado, do século XX, a parte dessa produção é totalmente fragmentada. Então, o motor, o chassi, o escapamento, então, diversas partes desse produção podem tranquilamente ser produzidos em áreas muito diferentes, e são, né? E pelo barateamento do custo de transportes, possibilitou essa transformação industrial. Então, essa transformação ela é imbricada. A indústria transformou os meios de transporte, os meios de transporte transformou a indústria. Então, essa relação é bastante importante que a gente comente, que a gente explore, porque quando a gente pensa em economia, a gente tem que pensar tudo junto, né? As fontes energéticas, os recursos naturais, os meios de transporte, a própria indústria, o desenvolvimento tecnológico, né? A questão social, a distribuição da população nesse território, tudo isso é muito importante, né? E por conta dessa fragmentação industrial, para esse maior comércio mundial, né, por esse crescimento de países que não tinham uma economia pujante como tem hoje, por exemplo, os países asiáticos como Coreia do Sul, Índia e China, né, principalmente, esse comércio está aumentando cada vez mais, porque esses países, sobretudo a China, viraram áreas de produção, né, as grandes indústrias do mundo, e vão exportando essas mercadorias para o mundo inteiro. Hoje em dia é difícil pensar um mundo sem indústria chinesa, né? Em segundo lugar, a indiana também tem crescido bastante. Então, o transporte tem aí um peso central nessa conexão, nessas redes de transporte, locomoção de mercadorias no mundo, né? E isso faz com que nos últimos anos, né, quando a gente pensa os maiores portos do mundo, né, as maiores locomoções portuárias, portos chineses acabam tendo um peso assim nos últimos 15 anos, né? Até pouco tempo, né, nos anos 90, em meados desse período, o porto de Roterdã, na Holanda, era um dos maiores, chegou a ser o maior do mundo. Hoje está bem menor que o porto de Xangai, porto de Shenzhen, né? Hong Kong também, que apesar de ser uma cidade que tem uma autonomia, faz parte da China, né? Segundo uma interpretação da China continental, e entre outros. Então a gente pode ver assim os maiores portos do mundo, quantos, né? Uma quantidade muito grande que são chineses. Então isso relaciona totalmente com a modificação da lógica produtiva do mundo, né? Então é um ponto essencial da gente levar em conta. Então, quando a gente fala de transporte aquaviário, falar de porto, não dá para tirar dessa discussão esse barateamento do transporte sem
a própria inovação da técnica da logística, né? Então, nos últimos anos, a integração dos modais, né, dos modais de meios de transporte, é o grande investimento feito pelas nações. Então, uma nação desenvolvida, uma nação que quer se desenvolver cada vez mais, uma das grandes bases de investimento é investimento nos meios de transporte. Então, a logística, ela tem um peso central, né? Então, vale a pena falar um pouquinho de logística. A logística, ela surge no meio militar e ela passa a ser objeto de pesquisa em universidades dos Estados Unidos. Mas, com o passar do tempo, empresários industriais começam a ver a logística como um ponto de baratear cada vez mais o custo de produção. Eu consegui locomover uma mercadoria em distâncias cada vez maiores. Então, a logística hoje é uma técnica que ela engloba a estocagem, o planejamento e a locomoção de mercadorias de um ponto até outro. Então, a facilitação e o planejamento, essa integração imbricada dos meios de transporte, eles são essenciais para o desenvolvimento e lucro de empresas, né? Então, cada vez mais tem empresas do setor de logística que estão se especializando, né, e oferecendo serviço para outras empresas, né, no Brasil e no mundo. Então, nesse meio, né, uma das grandes inovações da logística é o container, né? Então, o container são essas caixas de metais padronizadas com tamanhos muito diferenciados e dependendo desse tamanho padronizado, ele consegue ser transportado por vários meios de transporte, por ferrovias, rodovias, por setor aquaviário, e ele pode transportar diversos tipos de mercadorias, desde carnes, desde produtos agrícolas, mercadorias eletroeletrônicos, né, entre outras coisas, né? Então, cada vez mais o container, ele se generaliza no mundo todo, né? Então, é uma grande inovação. Os barcos têm uma padronização muito, barcos, balsas, né? Tem uma padronização muito grande para o transporte de containers. Cada vez mais o transporte aquaviário consegue transportar mais containers, né? Tem hoje barcos que transportam em média de 60 mil containers num único navio, né? Então, fora as ferrovias, né, e os próprios caminhões, que têm essa capacidade de transporte também. E uma coisa interessante, quando a gente pensa em integração dos meios de transporte e a logística, né, cabe aqui uma menção a uma inovação técnica muito comum nos Estados Unidos, que é o road trailer, que são ferrovias, ao mesmo tempo, carros de carga, né, que a gente está vendo aqui, pneus, né, o transporte rodoviário, mas ao mesmo tempo você consegue facilmente integrar ele num vagão, né? Então ao mesmo tempo ele consegue ser transportado em rodovias e ferrovias, e aí é uma grande inovação da logística, né? Então a logística acaba se superando, ela acaba sendo uma indústria também, né? Então cada vez está mais misturado, né? A revolução técnica, tecnológica, industrial, ao mesmo tempo com a revolução dos transportes, né? Então, uma coisa acaba se auxiliando com a outra, né? E tendo pontos aí de ajuda mútua, digamos assim. E aí, é uma coisa interessante, que é uma tese que é muito elaborada quando se discute globalização nos vestibulares, né? E foi muito forte nos anos 90, hoje não se fala tanto assim, mas é uma percepção que a gente tem que ter uma grande conclusão quando a gente compara com o começo dessa discussão dessa aula. Que quando o homem tinha como meio de transporte seu próprio corpo, seu corpo como veículo, ou algum animal, animal de carga, ou uma jangada, ou um barco, apenas isso, e com o passar do tempo, passa as primeiras ferrovias, embora lentas, conseguem ter um ritmo constante de locomoção, e depois os carros automotores, os barcos movidos a vapor, e aí vai se revolucionando cada vez mais, né? Pensando aí os primeiros barcos à vela, hoje até o avião a jato, que pode passar mais de 1.000 quilômetros por hora. Então você tem uma sensação que o mundo está cada vez menor, né? É claro que não são para todos os atores, não são para toda a sociedade, mas uma percepção pensando integrado numa lógica capitalista,
uma integração mundial cada vez maior, que ela só foi possível graças à Revolução Industrial aliada aos meios de transporte. Então, os meios de transporte aí têm um peso central, então por isso que é cada vez mais importante as soluções logísticas e por isso que as empresas logísticas são um destaque cada vez maior no mundo, né? E são questões aí centrais. Bom, mesmo a utilização do transporte intermodal, isso é um debate bastante importante, também cabe aqui um adendo essencial à utilização dos meios de transporte por país, né? Então, quando a gente vê o Brasil, através desses dados, o transporte rodoviário, ele ganha de longe, né? E é uma discussão bastante intensa, né, no Brasil nos últimos anos, até de uma certa forma popular, de por que o Brasil acabou não priorizando outros meios de transporte, e como o ferroviário, que ele tem uma capacidade de transporte de cargas e passageiros muito grande, por um custo relativamente menor, né? E o transporte aquaviário, que tem um potencial no país como o Brasil gigantesco, né? Pela sua rede hidrográfica que ele comporta. Então, a gente vê que a matriz de transportes, os países são muito diferenciados, né? Então, geralmente os países desenvolvidos tentam meio que dividir, apesar de ter a predominância de um transporte a outro, tenta meio que mesclar os meios de transporte. O Brasil ainda tem muito que evoluir nesse ponto, porque a gente sabe que o custo do transporte rodoviário acaba sendo um pouco mais caro, né? Por conta que o transporte rodoviário, em qualquer pesquisa que a gente for analisar, ele geralmente é mais caro, é mais violento e o custo para o país, para a sociedade como um todo, acaba sendo muito maior, né? Então, quando a gente escuta matérias falando custo Brasil, né, que é o custo que uma mercadoria leva para ser produzida, né, a mão de obra, matéria-prima, entra também como um peso muito grande os meios de transporte. Então, é um fator assim que é um grande desafio que o Brasil vai ter que superar nos próximos anos. Porque mesmo quando a gente pensa a malha ferroviária existente no Brasil, uma parte dela está abandonada, né? E outra parte apenas transporta poucos gêneros de carga, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma malha ferroviária até que adequada, né, que consegue alcançar vários pontos do território, mas ela transporta em grande parte açúcar, né, entre os produtos que ela tem transportado nos últimos anos. E o transporte de passageiros está exclusivo apenas na região metropolitana de São Paulo, né, apesar de algumas exceções, é claro. Então, esses fatores, eles fazem com que o Brasil ele tenha dificuldades para alcançar o chamado desenvolvimento, né, tanto da economia como da própria sociedade, né, que o desenvolvimento tem essa dupla ligação. Uma economia pujante, que é empregado em vários setores, tanto na agricultura até na indústria, e também um desenvolvimento social significativo, tá? Aqui a gente está vendo a malha rodoviária, né, que a malha rodoviária, em grande parte, daqui é muito adequada, né, para o território, então ela integra muito bem, né, em vários espaços, com talvez uma ressalva significativa ao norte do Brasil, que a gente tem uma parte das rodovias que não são asfaltadas, isso traz uma grande dificuldade de locomoção de mercadorias, levando em conta, é claro, que você tem espaços que são dificultados até por áreas de proteção ambiental, então tem que ter uma discussão muito importante em relação a isso, mas no Centro-Sul, né, a gente vê uma integração muito boa, no Nordeste também, né, apesar da qualidade muito ruim das estradas, a gente vê aqui no mapa que há uma integração, mesmo que muitas delas não sejam uma qualidade que nós gostaríamos, né. Não se pode dizer isso no transporte ferroviário, né? Apesar de ter uma rede significativa no Sudeste e no Sul do país. No Nordeste, a gente tem uma localização de ferrovias muito próximas do litoral,
né, com pouca integração, e no norte e centro-oeste, né, deixa a muito a desejar ainda a integração e a formação de redes de ferrovias, né? Então, são, como nós comentamos, são desafios aí para o futuro, para se pensar assim, uma maior integração do território nacional. Aqui nós vemos um mapa de também hidrovias, né? Então, há projetos de uma maior integração que é possível fazer em território nacional, só que o investimento ainda está sendo muito aquém do que deveria, né? A gente tem uma maior utilização, principalmente no norte, né? Então, o natural, pela contribuição natural, né? Os grandes rios como o Amazonas, ele propicia essa locomoção bastante ativa nos seus rios, né? Tanto no Amazonas quanto nos afluentes, como madeira, que ele transporta bastante soja, né? Nos últimos anos tem transportado cada vez mais pelas hidrovias. O Tietê-Paraná também, pensando aqui o Sudeste, tem uma ampla utilização, inclusive para escoar cargas nos países do Mercosul, né? Mas já foi necessidade de maiores investimentos, né, nos últimos anos. Então, a gente tem essa situação no Brasil, né, que a rodovia ela acaba imperando por conta dessa tanto da questão histórica, né, então a gente pensando no século XX a partir do governo JK, mas o governo João Goulart ajudaria também a explicar, o governo do Getúlio Vargas ajudaria a explicar também essa integração dos transportes, que começa com ele, mas avança muito do JK, principalmente com as montadoras chegando no Brasil, e se deixou de lado outros meios de transporte, né? Então, uma coisa um pouco curiosa. A estrutura portuária do Brasil, né, que são os mais ativos, é claro, os portos para o mar, né, não os portos fluviais, né, ou porto seco, como a gente chama os portos interioranos. Os mais significativos, né, Rio de Janeiro, né, o Porto de Santos, né, o maior porto do Brasil, o Porto de Paranaguá, porto especializado para grãos. Então, a gente tem uma realidade portuária que está muito localizada, né, muito ativa no litoral, né, com as exceções do Porto de Santarém, de Manaus, né, Porto Velho, que são outros portos significativos aí no território brasileiro. E aí também, né, a gente falou um pouco dos gasodutos e dos oleodutos, então aqui a locomoção no território nacional, novamente com destaque, né, para o gasoduto Bolívia-Brasil, né, que é um dos mais importantes, gasodutos do Brasil, se não o mais importante, né. Bom, esses são os pontos gerais que nós gostaríamos de falar na aula, só que como a gente relacionou bastante durante nossa exposição a indústria, a revolução industrial, a inovação científica e técnica, com a própria inovação dos transportes e a técnica da própria logística, eu acho que não dá para deixar de lado também o transporte de dados, né, movimentação da informação, que ela é importante, né, ela conecta lugares também, então a informação ela propicia, né, claro, se a gente for pensar nos cabos de transmissão de energia, também são essenciais, as fontes de energia são importantes, mas também o transporte de comunicações, apesar que não tem diretamente relacionado com os transportes de mercadorias e pessoas, eles são essenciais, né? Assim como os meios de transporte, o transporte de dados, eles ganham, e informação, ganham um grande salto a partir do século XIX, né? Os países europeus, mas sobretudo os Estados Unidos, têm um papel muito grande, sobretudo com a utilização do telégrafo, né? Então, o telégrafo ele acaba sendo muito importante, assim como as ferrovias dos Estados Unidos se expandem para o interior do território, o telégrafo e também o telefone, eles acabam se expandindo juntamente, né? Então, a gente tem uma dupla ligação de meios de comunicação, né? De pessoas, mercadorias e dados, indo ao mesmo tempo, se expandindo pelo território. Então, um ponto bastante importante. E hoje, né, nós alcançamos saltos enormes, principalmente com o advento da internet. Então, quando a gente fala os principais meios, né, de comunicação,
hoje de telefonia fixa, telefone móvel, celular, a internet, é uma grande inovação, né? E juntamente com as tradicionais, a televisão e o rádio, que tem uma importância ainda também fundamental, né? Aqui a gente tem um mapa que mostra a locomoção de cabos de fibra ótica nos oceanos, que isso aí isso foi uma grande contribuição no século XX para que tenha uma conectividade melhor entre esses territórios e também quantidade na comunicação quase que em tempo real em vários pontos do mundo. Então, a comunicação não pode ser descartada. Quando a gente pensa em movimentos históricos, como, por exemplo, na Revolução Francesa, em 1789, que lá demora aí meses para chegar a notícia que aconteceu essa revolução nos Estados Unidos, a gente tem uma ideia, tem uma melhor compreensão de como hoje a comunicação quase que em tempo real, né? Acontece uma notícia na Europa, no Japão, dependendo da relevância, né, desse país e da notícia, ela chega quase que em tempo real para a gente, né? Como uma pessoa que vive nesse respectivo país consegue ter acesso a essa informação. Tá? Aqui é uma imagem, né, de uma manutenção de cabo de fibra ótica, né, no fundo do oceano e o esqueminha como ela poderia aí funcionar. Bom, então temos isso, né? Então fechamos essa aula, né? Tivemos essa discussão bastante relevante em relação aos meios de transporte. E é isso, né? Acompanhe as nossas próximas aulas, né? Então, tudo de bom. Tchau, tchau para vocês e até mais. Falou!